né? Eu acho que a religiosidade, ela também traz as mesmas respostas que tu traz, Mas né? eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Tem muita gente ruim que não vai ser punida nesse mundo. Tu entendeu? Tem muita gente ruim que vai se dar bem. Tem muita gente boa que vai se lascar. Mas aí na minha não Eu tenho te dúvida admiro. nenhuma. Tá. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? A injustiça, ela está presente Tá. em cada segundo, Tá. né? Mas a injustiça é como tu disse, a gente tem as leis e a gente não cumpre elas, Exatamente. né? Só por isso. Mas Mas isso não é um problema de Deus, é um problema dos homens, né? Não é um problema da divindade, a lei não ser Agora cumprida, tu chegou, né? só que daí a maioria das religiões vai atribuir essa história de injustiça, de tragédias, a um plano divino. E para mim é aí que está o perigo. Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. E volta com vocês em mais um vídeo sensacional. E desta feita, mais uma vez, quando a gente diz desta feita, é uma linguagem bem interiorana. Mas desta vez, neste momento, eu vou trazer alguns cortes de mais um depoimento de um ex-pastor. Mais um ex-pastor que se tornou ateu. E ele é um pouco desconhecido em nosso meio. Ele não é ateu militante, mesmo porque tem ateu que quer realmente militar racionalidade na internet. Tem ateu que não. Mas não deixa de ser ateu. Ele que tem o nome de Valdelírio Dremer. Ele foi pastor. Ele era pastor de uma igreja que tem uma sigla IECLB. É a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Uma denominação protestante com origem na imigração alemã no século XIX. Ela tem suas raízes na Reforma Protestante, liderada por Martim Lutero, na Alemanha, e se baseia teologicamente nos ensinamentos luteranos. A organização é composta por comunidades, paróquias, sínodos e órgãos nacionais, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, tá aqui, vou mostrar para vocês. E ele era ex-pastor e se tornou ateu. E você vai ouvir algumas coisas faladas por ele em um canal de nome Jornal Alto Jacuí, que eu vou deixar também o link deste canal aqui. Lembrando que todos os cortes que eu faço de alguns canais que eu reajo aqui, além da fé, do Jason Ferrer, do Edson Toshio e alguns podcasts, eu tenho que deixar o link do canal aqui na descrição. Onde também na descrição tem aí algumas coisas falando sobre o vídeo. Vamos para os cortes principais deste rapaz falando e depois eu volto finalizando o vídeo neste canal que está sendo um canal bem assistido, com cortes maravilhosos aqui, muitas reflexões para o ser humano pensar. Vamos de cortes. Mas eu queria entrar ainda numa outra questão contigo, Claro. que é sobre a experiência humana, né? Porque no fim das contas é sobre isso, né? Sim. A experiência humana. Pra mim, a vida é isso. Eu tô aqui para viver uma grande experiência, A viagem. né? Essa grande viagem aí, então eu preciso experimentar as sensações das formas, né? Como disse, sem prejudicar o outro e tentar o mínimo me auto-prejudicar, né? Mas dentro dessa questão dessa experiência humana, né? O ateísmo, ele pode surgir como uma resposta ao sofrimento, por exemplo, ou ao silêncio de Deus às mazelas do mundo? Pode. É uma das... tu falou, né? O ateísmo como resultado de uma trajetória Sim. pessoal. Tem grandes pensadores que se confessam ateus e por histórias tristes e sofridas. Pode. Mas ela tem a vertente também... E eu acho que esse é o meu caso, de não saber parar de perguntar.
filosófica. É filosófica, por causa do estudo de teologia. Sim, tu vai chegar à conclusão agora. Quer Tanto dizer é que o estudo... catolicismo, por exemplo, eu não sei se na ISLB é também, mas no catolicismo os padres fazem filosofia e depois teologia. Exatamente. A teologia, a liberdade que a Escola Superior de Teologia deu para o Valdelírio, transformou ele num ateu. Sei. O pessoal, sei. pastora Bruna, tá escutando aí? Entendeu? Justamente a liberdade que eles me deram de chegar às minhas conclusões. Quando eu descobri que eu era ateu, quando eu saí do pastorado. Porque daí a força do talar não me pressionou mais. E aí eu entendi muita coisa. E ali começou a ser sempre a pulga já escutei. Bah, cara, tem uma pessoa tão legal. Tem essa questão do... tem o defeitinho do ateísmo, né? Ateísmo não é defeitinho, sabe? É isso que às vezes eu acho que eu até deveria me manifestar mais. Cristiano, muita gente é ateia. E eles não falam, porque como sociedade, a gente ainda coloca a pecha de ateísmo como falha de caráter. Eu sou candidato a vereador, tá? Não, candidato a prefeito de Urubá. Valdelírio Dremer, colorado, danadã, ateu. Opa! Tu entendeu? Não, ele é ateu. Tu entendeu? E é isso que eu tenho tentado falar. Meu problema ia ser colorado, mas... Mas tu entendeu? Assim... comerciante, isso e aquilo. Ateu nunca vai ser uma qualidade. E eu acho que como sociedade a gente tem que dar liberdade, especialmente para a geração que está vindo com muito mais informação do que nós tínhamos. Eu estou com 51 anos agora, né? Nós somos uma geração totalmente atípica. A gente escrevia carta e hoje manda mensagem por WhatsApp. E o que aconteceu com nós, o nosso nível de informação, ela é uma coisa que não vai mais acontecer na história da humanidade. Não sei se já se deu conta disso. Ou seja, o pessoal que está vindo agora, eles vão ter muito mais acesso à informação. As chances, eu não estou dizendo que todo religioso é desinformado, de forma alguma. Eu tenho professores extremamente capacitados, que eu lembro, doutores e são religiosos, não estou dizendo, mas eu quero dizer que, como a informação está mais à mão, o ateísmo vai ser cada vez maior e a sociedade vai ter que aprender a lidar com nós. E que nós não somos pessoas más porque não temos Deus. Não. Não. E não somos pessoas boas porque não temos Deus. Aquilo que eu disse, eu conheci pessoas. Somos pessoas. Eu conheci pessoas maravilhosas dentro da igreja. E eu conheci muita gente sem caráter. Isso é aqui na tua rádio. Isso na ali, família. Ele na minha família, isso ali na padaria, isso ali no mercado. É uma condição humana, né? Pessoas. Não é eu pertencer a uma religião ou confessar um credo que me fazer melhor ou pior do que outra pessoa. E eu tenho que saber que a minha liberdade vai exatamente até ali onde começou a liberdade do outro, de ser outra coisa. Inclusive de não ser nada, como é o caso do ateu, no sentido de religioso. Tem um lado também que eu acho que é importante abordar aqui, eu queria entender de ti também, na conversa aqui, sai um pouco isso também, a questão do ateísmo ser um tipo de resposta existencial. Né? Pode. Ou seja, eu sou ateu porque é a minha eu tô nesse processo interno aqui, eu quero sempre a resposta, eu tô aqui fazendo, né? Eu existo para isso, né? Então, eu não existo para ser a imagem e semelhança de Deus, exatamente, né? Eu acho que esse o ateísmo, ele é uma coisa sem graça. Eu sou bem sincero contigo. O ateísmo, enquanto significado de vida, eu tenho que te conformar. Tanto que eu disse, eu gostaria de acreditar, porque a fé, ela significa muitas coisas. Eu estou sofrendo, mas tem um significado. A minha vida está agora, mas depois eu vou reencarnar, ou vou vir num plano melhor. Eu tenho que dar tanto dinheiro para a igreja agora, porque é a teologia da prosperidade, né? Eu dou bastante para a igreja agora e Deus me dá tudo de volta para mim depois, muito mais. A religião, cristiana de modo geral,
ela dá significado para isso tudo. E o ateu não, o ateu vai ter que dizer, lá em 6 de fevereiro de 74, você é o Valdelírio. Início da viagem, talvez no útero, se eu pensar em bioética, talvez no útero eu já era o Valdelírio, enfim. Mas ali eu comecei sozinho, e eu vou morrer aos 104, tá tudo planejadinho. Eu vou morrer aos 104 pescando, escutando o Inter, sei lá, umas 5 vezes campeão do mundo já. Tu entendeu? Eu vou estar sozinho. E não é apavorador, ele é libertador, porque ele me responsabiliza, Cristiano. Essa trajetória do ponto A ao ponto B é minha. Mas na minha religião, o meu Exu, ele também me responsabiliza. Ele sempre diz para mim que o que eu fizer de ruim nesse mundo, eu vou pagar de ruim nesse mundo. O que eu fizer de bom, eu vou colher de bom. Né? Eu acho que a religiosidade, ela também traz as mesmas respostas que tu traz. Mas né? eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Tem muita gente ruim que não vai ser punida nesse mundo. Você entendeu? Tem muita gente ruim que vai se dar bem. Tem muita gente boa que vai se lascar. Mas aí na minha não eu tenho dúvida nenhuma. Tá. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? A injustiça, ela está presente em cada segundo. Tá. Né? Mas a injustiça é como tu disse, a gente tem as leis e a gente não cumpre elas. Né? Só por isso. Mas isso não é um problema de Deus, é um problema dos homens, né? Não é um problema da divindade, a lei não ser cumprida. Agora tu chegou, né? só que daí a maioria das religiões vai atribuir essa história de injustiça, de tragédias, a um plano divino. E para mim é aí que está o perigo. Tu entendeu? Quantas vezes, não sei quantas pessoas eu sepultei na minha história com o pastorado, mas nunca eu consegui dizer quando chega a hora é a hora. Porque é um absurdo. Não tem hora. Não tem nada pré-determinado. E isso sempre foi uma coisa até quando eu era religioso, porque, nossa, seria uma coisa tão triste. Tá tudo escrito, tu não acha? Lógico. Seria uma coisa... Tipo, as minhas decisões não vão influenciar nada. Eu cuidar da minha alimentação e fazer minha caminhada não vai me prolongar a vida mesmo, porque quando chega a hora... Eu não preciso cuidar no trânsito, né? Porque daí, quando chega a hora, vai vir um caminhão e... Tu entendeu o risco de que é esse discurso? E contra esse risco eu vou sempre falar assim, eu respeito a religião, eu invejo os religiosos, mas eu respeito muito mais a capacidade humana de tomada de decisões e das consequências dessas tomadas de decisões, tanto as próprias como as de outros. Então a observância às leis, a empatia. Se eu pudesse tatuar, fazer folders, banners, botar em tudo, empatia, seja empático. E não é uma mensagem religiosa, é uma mensagem humana. Seja empático, te coloca no lugar dos outros. E eu sei que tu é religioso, não fica chateado comigo agora, mas tu já se deu conta que a empatia de um ateu, ela é uma ação mais genuína que existe, porque o ateu não tem interesse em agradar a Deus. O ateu não quer reencarnar num plano melhor. O ateu, na teologia da graça, não está respondendo a uma coisa que ele ganhou de Deus. A teologia da graça é isso, tudo que tu faz são respostas ao que Deus já te deu. Não. O ateu genuinamente é empático. Nesse caso que eu estou te falando, que eu... Você. Mas... Porque tem ateu que é um pé no saco. E tem cristão que é um pé no saco. Sim, certo. Porque é uma condição humana, é isso que uma condição humana, exatamente. É isso que as pessoas têm que entender. Eu assim, eu acho legal a reflexão que a gente faz, mas como eu digo, assim como na fé é assim que... Para mim, pelo menos, né, para minha filosofia é assim que funciona. Eu acredito que na falta dela também. Sim. Entendeu? Sim. É uma decisão pessoal, né? Por isso que eu acho que o ateísmo, para mim, assim, ele está muito vinculado à forma da liberdade intelectual,
né? Ou seja, Sim, né, da necessidade da liberdade intelectual, ou seja, eu não quero botar num ser divino a tarefa, né, de é minha. dizer que isso é assim porque ele quer, Sim. ou porque ele não quer, né? A construção histórica também, porque assim como a religião foi construída a partir de um processo histórico, né, de um processo inclusive de poder, né, Muito de visão de interesse poder, político. interesse político, tudo isso, né, geopolítico e tudo mais, o ateísmo também tem Sim. uma construção histórica, né? Tem sim. Aquilo que a gente falava antes da resposta existencial, né? Ou seja, é uma forma de eu dizer por que eu tô aqui. Sim. Né? Por que eu tô aqui? E eu acho assim que se todo mundo levasse só para um lado, e aí eu queria um pouco também trazer isso para reflexão, é de que na teoria do ateísmo, ser empático não seria algo top da lista. Né? Porque em tese, ó, eu não tenho um Deus que vai me julgar, eu não vou pro céu, eu não vou, né? Quando eu morrer, eu vou virar pó aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que o ateu é antes de ser ateu? Humano? Perfeito. Humano. A base da humanidade é a empatia. Ou melhor, deveria ser a empatia, mas não como princípio religioso ou espiritual, como princípio filosófico. Entendeu? Para o funcionamento da sociedade, inclusive. Eu faço coisa para os outros e talvez os outros nunca me retribuam. Tudo bem. Eu fiz coisas que eu gostaria que fizessem para mim se eu estivesse naquela situação. Eu concordo contigo. Isso não está escrito que todo ateu é empático. De jeito nenhum. O ateu pode realmente dizer, não, tudo acaba, tudo não tem nada depois, vamos fazer festa mesmo. Não, mas não é isso. Não, porque a sociedade não funcionaria bem se a gente se posicionasse desse jeito. Eu vou ultrapassar aqui, não estou nem aí, lasque você. Se eu bater num cara lá na frente, lasque-se, né? Não... Tu sabe, Valdir, assim, que eu como filosofia, eu acredito assim muito na missão. Isso e não diz respeito à religião. Missão. Eu acredito que eu tenho nessa minha viagem tem algumas coisas que eu preciso fazer. Não diz respeito à minha fé, não diz respeito a nada disso. Até porque eu comecei a minha trajetória, digamos, de fé como católico, muitos anos da minha vida. Eu fui virar um bandista há 5, 6 anos atrás, né? A partir do momento que eu me conectei com um outro tipo de espiritualidade. Mas o que eu digo assim de missão, pensa assim, eu venho de uma família que nasceu, cresceu e sobreviveu na periferia de Cruz Alto. Ok. Tendo que trabalhar de dia para comer de noite. Por um conjunto de fatores e por um conjunto de mirabolâncias do universo, aconteceu que o Cristiano conseguiu chegar numa universidade. Perfeito. Né? E eu ter chegado numa universidade não quer dizer que, nossa, ó, Deus olhou para mim ali, esse cara aqui vai ser o meu, vai ser o meu. Não é sobre isso. É sobre que o universo, né, essa coisa assim. Então, eu tenho uma missão de eu construir uma trajetória que vá servir de exemplo para os meus filhos, porque se eu cheguei até ali com toda a dificuldade dos meus pais, sabendo tudo que eles passaram para que eu pudesse comer, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse ter tudo que eu tive, me exige que eu haja desta forma no mínimo. Tá. Para os meus filhos. Mas essa missão é tua. É minha? Não foi dada por ninguém. Não foi dada por ninguém, é minha. Tu poderia ser ateu. Eu quero chegar lá nos meus 90 anos, nos meus 100 anos lá, tu entendeu, e olhar para trás e dizer, olha, fez sentido. Perfeito. Fez sentido. Perfeito. Né? Esse, inclusive, foi um dos sepultamentos mais bonitos que eu fiz lá em Roca Salles, de um senhor que morreu. Meu pai nasceu em Roca Salles. Um senhor lá que eu gostava muito, morreu, eu acho que era 90 e tantos anos, e eu não tinha muito o que falar no sepultamento, mas como eu gostava desse senhor e a gente conversava muito, eu disse, pessoal, hoje a gente está aqui para dizer adeus para fulano de tal, mas uma frase que poderia resumir tudo que aconteceu até hoje seria missão cumprida. Tá? E o caixão desceu à sepultura. Missão cumprida. Mas era missão
de vida, não era missão dada por alguém. Ajudou os filhos se formaram, um senhor extremamente ético, pegava a sua enxada, ia lá no interior trabalhar, domingo recebia os amigos, ia passar uma vida correta, mas não como missão religiosa, como uma escolha ética a cada dia, de não lograr ninguém, tratar todo mundo bem, ser verdadeiro. É missão. Pois é, meus nobres amigos, vocês viram aí um pouquinho da entrevista do senhor Valdelírio Dremer, que ele foi entrevistado ali em um canal de uma rádio no Rio Grande do Sul, Jornal O Alto do Jacaí, em que o locutor da rádio, o radialista, fez várias perguntas para ele, ele respondeu, ex-pastor, um ex-pastor que se tornou ateu, que isso não é mais novidade no Brasil, tem vários, não só eu, Antônio Galvão, sou o único ex-pastor que se tornou ateu. Jason Ferreira também, esse aqui vários, tem vários. E até eu tenho a dizer a vocês também que tem muitos que já são ateus dentro da própria igreja, que não vão sair de lá, que vão continuar ganhando dinheiro, que já chegaram nas fontes que nós chegamos. Mas, infelizmente, são picaretas, né? Vigaristas, que sabem que Deus não está em lugar nenhum, que não tem divindade nenhuma, mas sabem que dependem do dinheiro dos fiéis para continuar sobrevivendo. De forma ilícita. Seria melhor ser honesto, mesmo sofrendo as consequências. Mas tem muitos que estão lá que não são ateus, mas que vão se tornar ateus posteriormente. E tem muitos que nunca vão se tornar ateus. Eu mostrei apenas um corte aqui desse ex-pastor falando na rádio. Se não me falha a memória, eu ouvi que, acho que o radialista aí, ele é da Umbanda. Ele foi católico, depois se tornou da Umbanda. É o que eu vi. Mais uma pessoa que respeitou muito a entrevista e o entrevistado, com o seu ponto de vista. Se você quiser depois assistir toda esta entrevista completa deste senhor, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Quero agradecer a vocês por terem ajudado este canal e os outros canais do Antônio Galvão. Agradecer de coração, porque nós estamos nessa trajetória. Não é para zombar da fé de ninguém, não é para humilhar a fé de ninguém, não é para debochar. Às vezes eu faço piada aqui, mas eu faço piada com bizarrice religiosa, coisa que não faz sentido, que não tem nada a ver com a fé. Besterol religioso. Critico de forma pesada o charlatanismo dentro das religiões, a picaretagem e a vigarice religiosa. E os crimes que são cometidos no meio deles, que isso não deveria acontecer. Isso eu critico de forma pesada. Mas a fé, não. Tem gente que precisa, infelizmente. Eu falo infelizmente porque bom seria se o ser humano entendesse que isso não resolve nada. Mas tem gente que precisa ter uma fé, uma religião, para fazer alguma coisa boa. Por barganha, né? Por barganha. Porque todo religioso e tudo que ele faz por barganha. Ele faz porque Deus vai abençoar ele. Ele faz porque ele vai ser salvo se ele fazer. Ele faz porque ele vai ganhar isso. Ele falou uma coisa interessante aí, que eu até coloquei no início aí do vídeo, na preliminar do vídeo, que o ateu ele não faz nada com o interesse de ganhar depois aquilo, de ser retribuído por um Deus. Então isso é importante para os ateus. E o que ele falou também, religioso ateu, se quiser fazer o que é ruim contra alguém, vai fazer. Mas o ser humano, quando ele é humano, ele pode ser o que for. Ele sempre vai fazer o bem, não vai prejudicar ninguém. E prova disso que em presídio dificilmente você vai encontrar um ateu. Não tem ateu em presídio. Então a sociedade brasileira precisa entender que os ateus são humanos e que precisam ser respeitados de igual modo, e que não são demônios e não são criminosos, são seres humanos.
E os ateus precisam. O trabalho que nós estamos fazendo aqui na internet justamente é para ganhar esta liberdade. Talvez chegar uma época que nenhum religioso vai criticar nenhum ateu. Aí talvez até a nossa reflexão mude aqui. Mas enquanto a gente não adquirir o nosso espaço como seres humanos, aqui, como pessoas que devem ser respeitadas, assim como eles querem o respeito, nós vamos estar aqui descendo a ripa nas bizarrices. Não tem pra onde correr. Então um abraço para vocês, tudo de bom, Antônio Galvão. Foi mais um vídeo, mais um corte de uma entrevista legal. E eu fico por aqui, mas eu vou voltar. Novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo. Mais uma vez, atualiza com Antônio Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita. Tchau, tchau. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.